Um menino pobre ajuda um milionário a consertar seu carro. Quando ele vê seu anel, se desespera. O sol se punha sobre São Paulo quando Ricardo Mendonça percebeu que algo estava errado com seu Porsche. O ronco do motor, antes suave e constante, transformou-se em um ruído irregular que o fez parar no acostamento de uma rua desconhecida na periferia da cidade. Ele havia se perdido ao tentar um atalho para fugir do congestionamento na marginal. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, frustrado. Aos 45 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, não estava acostumado a se sentir impotente. Abriu o capô do carro e encarou o motor como se pudesse resolver o problema apenas com o olhar. O suor escorria por sua testa, enquanto tentava entender o que havia dado errado. Consultou o celular, mas não havia sinal. As ruas ao seu redor estavam praticamente desertas, exceto por algumas pessoas que passavam apressadas, lançando olhares desconfiados para o carro de luxo parado naquela região simples. Ricardo começou a sentir uma inquietação crescente. Não era apenas pelo carro, mas por estar completamente fora de sua zona de conforto. Foi quando notou uma pequena figura se aproximando. Um garoto que não devia ter mais que 12 anos, vestindo roupas surradas e carregando uma mochila velha nas costas, parou a alguns metros do carro. Seus olhos, de um verde intenso que contrastava com a pele morena, demonstravam uma curiosidade genuína. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou o menino, com uma voz que misturava timidez e determinação. Ricardo hesitou. Sua primeira reação foi de desconfiança, mas algo no olhar do garoto o fez reconsiderar. "Você entende de carros?" perguntou, tentando não soar condescendente. O menino se aproximou com cautela. "Moro aqui perto. Às vezes ajudo na oficina do seu Zé", explicou, examinando o motor com uma familiaridade surpreendente. "Acho que sei qual é o problema." Com movimentos precisos e seguros, o garoto começou a mexer em algumas peças. Ricardo observava, fascinado pela destreza daquelas mãos pequenas e calejadas. Em poucos minutos, o menino fechou o capô e pediu que Ricardo tentasse dar a partida. O motor voltou à vida com seu ronronar característico. "Como você..." Ricardo começou a perguntar, mas sua voz falhou quando um detalhe chamou sua atenção. No dedo do garoto, brilhava um anel de prata com uma pedra azul. Um anel que ele conhecia muito bem. O tempo pareceu congelar. Aquele anel era idêntico ao que ele havia dado a Marina 15 anos atrás. O mesmo desenho delicado, a mesma pedra, azul turquesa que ele havia escolhido especialmente para combinar com os olhos dela. Marina, o grande amor de sua vida, que havia desaparecido sem deixar rastros. "Esse anel..." Ricardo murmurou, sua voz tremendo ligeiramente. "Onde você conseguiu?" O menino instintivamente cobriu o anel com a outra mão, como se protegesse um tesouro. "Era da minha mãe", respondeu, sua expressão tornando-se mais fechada. "Ela me deu antes de partir." Ricardo sentiu o coração acelerar. Os olhos verdes do garoto, que antes o haviam intrigado, agora pareciam terrivelmente familiares. O mesmo tom, o mesmo brilho que ele tinha visto tantas vezes no rosto de Marina. Qual é o seu nome?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Miguel", respondeu o garoto, já se afastando. "Preciso ir agora." "Espere." Daí Ricardo chamou, mas Miguel já havia se virado e começava a correr pela rua. "Por favor, espere." Ricardo ficou parado, observando a figura do menino desaparecer entre as casas simples do bairro. Sua mente girava com possibilidades e coincidências que pareciam impossíveis demais para serem apenas acaso. O anel, os olhos, a idade que o garoto aparentava ter. Olhou para o relógio. Eram quase 6 da tarde. A reunião importante que tinha marcado para aquele horário já estava completamente esquecida. Algo muito maior havia surgido em seu caminho, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Com as mãos ainda tremendo, Ricardo pegou seu celular e discou o número de Jorge, seu investigador particular. Não importava quanto tempo levasse ou quanto custasse, ele precisava descobrir mais sobre aquele menino, sobre Miguel, sobre o anel que ele carregava e, principalmente, sobre Marina.
Enquanto dirigia de volta para casa, sua mente não conseguia se desligar do encontro. As perguntas se multiplicavam. Por que Marina havia desaparecido tão repentinamente? Por que nunca havia entrado em contato? E a mais importante de todas, seria possível que Miguel fosse seu filho? A noite caía sobre São Paulo, e Ricardo Mendonça, o poderoso empresário que sempre teve controle sobre tudo em sua vida, agora se via diante de um mistério que abalava todas as suas certezas. O encontro casual com aquele menino de rua havia desenterrado um passado que ele pensava ter deixado para trás, mas que agora ressurgia com força total, trazendo consigo uma avalanche de emoções e perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, Ricardo mal conseguiu se concentrar em suas reuniões. A imagem do garoto e do anel não saía de sua mente. Durante uma videoconferência importante, pegou-se desenhando distraidamente o formato daquela joia tão familiar em seu bloco de anotações. Senhor Mendonça, a voz de sua secretária o trouxe de volta à realidade. O investigador Jorge está na linha. Ricardo dispensou rapidamente a reunião e atendeu a chamada. Jorge, me diga que você tem alguma coisa. Tenho algumas informações preliminares, respondeu o investigador. O garoto frequenta uma escola pública no bairro onde vocês se encontraram. Ele mora com uma senhora chamada Dona Cleide, que cuida de várias crianças em situação de vulnerabilidade. Quanto à mãe dele, Jorge fez uma pausa. Ela realmente se foi há alguns anos. Tuberculose segundo os registros que consegui encontrar. Ricardo sentiu um aperto no peito. E o nome dela? Marina Santos, respondeu Jorge. Mas há algo estranho nos documentos. Parece que foram alterados recentemente. E tem mais. Descobri que Marina tinha uma irmã, Beatriz Santos. Ela é advogada e, pelo que apurei, tem bastante influência na região. O nome fez Ricardo estremecer. Beatriz. Ele se lembrava dela, a irmã controladora de Marina que nunca aprovara seu relacionamento. Continue investigando, ordenou. Quero saber tudo sobre essa história. Naquela tarde, Ricardo dirigiu até a escola que Jorge havia mencionado. Estacionou do outro lado da rua e esperou. Quando o sinal tocou, viu Miguel saindo entre outros alunos. O garoto carregava alguns livros debaixo do braço e conversava com uma menina. Seu sorriso era exatamente igual ao de Marina. Sem pensar duas vezes, Ricardo saiu do carro. Miguel, chamou. O garoto se virou surpreso. Ao reconhecer Ricardo, sua expressão mudou para uma mistura de curiosidade e desconfiança. O que o senhor está fazendo aqui? Precisamos conversar, disse Ricardo, tentando manter a voz calma. Sobre sua mãe, sobre Marina. Miguel deu um passo para trás. Como sabe o nome dela? Eu conheci sua mãe, Ricardo respondeu, sentindo o coração bater mais forte. Nós éramos muito próximos. O garoto olhou para o anel em seu dedo, depois para Ricardo. Ela nunca falou sobre você. Talvez porque não teve chance, Ricardo disse suavemente. Miguel, há quanto tempo você mora com Dona Cleide? Desde que ela partiu, respondeu Miguel, sua voz baixando. Faz 3 anos. Ricardo sentiu uma dor profunda ao pensar que Marina havia partido sem que ele soubesse, sem que pudesse ajudá-la. E sua tia Beatriz, ela nunca... Como conhece minha tia? Miguel interrompeu, agora claramente alarmado. É uma longa história, Ricardo respondeu. Uma história que acho que precisamos entender juntos. Nesse momento, um carro preto parou, bruscamente ao lado deles. Beatriz Santos desceu, seus saltos altos batendo com força no asfalto. Miguel, entre no carro agora! Ordenou, lançando um olhar gelado para Ricardo. Beatriz, Ricardo começou. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Ricardo Mendonça. Ela cortou. Miguel, eu disse para entrar no carro. O garoto, confuso e assustado, olhou uma última vez para Ricardo antes de obedecer à tia. Beatriz entrou no carro logo em seguida e, antes que Ricardo pudesse fazer qualquer coisa, eles partiram. Ricardo ficou parado na calçada observando o carro se afastar. A reação de Beatriz só confirmava suas suspeitas. Havia muito mais nessa história do que aparentava.
O comportamento defensivo e agressivo dela sugeria que ela estava escondendo algo importante. De volta ao seu escritório, Ricardo não conseguia se concentrar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. Por que Marina nunca o procurou para contar sobre Miguel? Por que Beatriz parecia tão determinada a mantê-los afastados? E, mais importante, o que realmente aconteceu nos últimos 15 anos? Pegou o telefone e ligou novamente para Jorge. Quero que você investigue tudo sobre Beatriz Santos. Cada movimento que ela fez nos últimos 15 anos. Cada documento que ela assinou, cada processo em que ela se envolveu. Há algo muito errado nessa história, e vou descobrir o que é. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Ricardo olhava pela janela de seu escritório no alto edifício. Em algum lugar lá embaixo estava seu filho. Ele tinha cada vez mais certeza disso. E não importava o que Beatriz fizesse. Ele não descansaria até descobrir toda a verdade e trazer Miguel para sua vida. Na manhã seguinte, Jorge chegou ao escritório de Ricardo com uma pasta grossa de documentos. Seu rosto demonstrava preocupação, enquanto se sentava na poltrona de couro. "O que você descobriu?" perguntou Ricardo, ansioso. "É mais complicado do que imaginávamos." Jorge começou, espalhando alguns papéis sobre a mesa. "Marina tentou entrar em contato com você várias vezes nos primeiros meses após seu desaparecimento. Encontrei registros de ligações, cartas devolvidas, até mesmo tentativas de visitas ao seu escritório." Ricardo sentiu o estômago afundar. "Mas eu nunca recebi nada disso. Porque Beatriz interceptou tudo", Jorge continuou. "Ela trabalhava no escritório de advocacia que prestava serviços para sua empresa na época. Tinha acesso a informações privilegiadas e usou isso para garantir que Marina nunca conseguisse te alcançar." Ricardo levantou-se bruscamente, caminhando até a janela. A vista panorâmica de São Paulo, que normalmente o acalmava, agora parecia sufocante. "Por quê? Por que ela faria isso?" "Dinheiro", Jorge respondeu simplesmente. A mãe delas, Dona Helena Santos, era dona de uma propriedade significativa no interior de São Paulo. Quando ela adoeceu, deixou tudo para Marina, com a condição de que Beatriz administrasse os bens até que Marina completasse 35 anos. "E Marina nunca chegou aos 35, Ricardo murmurou, sentindo um nó na garganta. "Exato. Com o falecimento de Marina, Beatriz assumiu o controle total da herança. Mas há uma cláusula interessante no testamento. Se Marina tivesse herdeiros, eles teriam direito a tudo quando completassem 18 anos. Ricardo virou-se rapidamente. "Miguel." "Sim", Jorge confirmou. "E ele completa 13 anos no próximo mês. Beatriz tem manipulado documentos, alterado registros. Tudo para manter o garoto longe de qualquer direito à herança. E, mais importante, longe de você." Ricardo pegou um dos documentos da mesa. Uma cópia antiga de uma carta escrita por Marina. A caligrafia dela, que ele reconheceria em qualquer lugar, estava ali, revelando palavras que partiam seu coração. "Meu amor, tento te encontrar há meses. Preciso te contar algo importante. Estou esperando nosso filho. Por favor, quando receber esta carta, me procure. Precisamos conversar." "Ela sabia que estava grávida quando desapareceu", Ricardo disse, sua voz embargada, "e tentou me contar." "Ah, mas", Jorge continuou, "encontrei Dona Cleide, a senhora que cuida de Miguel. Ela me contou que Marina chegou ao bairro já doente, fugindo de alguém. Nos últimos dias ela insistia em tentar te contatar, mas estava fraca demais para sair de casa." Ricardo sentou-se novamente, sentindo o peso de 15 anos de mentiras e manipulações. Como vou contar tudo isso ao Miguel? Como explicar que sua própria tia... "Com cuidado", Jorge interrompeu. "O garoto já passou por muito, e Beatriz não vai desistir facilmente. Ela tem muito a perder." Naquele momento, a secretária de Ricardo entrou apressadamente no escritório. "Senhor Mendonça, há uma senhora querendo vê-lo, diz que é urgente." Dona Cleide entrou antes mesmo de ser anunciada. Era uma senhora negra, de cabelos grisalhos e expressão preocupada. "Desculpe a invasão, senhor Ricardo, mas é sobre o Miguel. Beatriz apareceu hoje de manhã e o levou.
Disse que iam viajar. Por uns tempos. Ricardo levantou-se de um salto. Para onde? Não sei. Dona Cleide respondeu, torcendo as mãos. Mas antes de ir, Miguel conseguiu me entregar isso. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado. Disse que encontrou escondido entre as coisas da mãe dele, guardadas na casa da Beatriz. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e uma foto antiga. Na imagem, ele e Marina sorriam, jovens e apaixonados, em frente. A casa de praia, onde passaram seu último fim de semana juntos. O anel de prata com a pedra azul brilhava no dedo dela. A carta, escrita às pressas, revelava a verdade que Marina tanto tentou contar. Ricardo, se você está lendo isto, algo aconteceu comigo. Nosso filho está chegando e minha irmã faz de tudo para nos manter separados. Ela quer a herança da mamãe, mas mais que isso, ela quer me controlar como sempre quis. Não deixe que ela faça o mesmo com nosso filho. O anel que você me deu será a prova. Nunca o tiro do dedo. E um dia ele servirá para que vocês se encontrem. Precisamos agir rápido, Jorge disse já pegando o telefone. Vou acionar meus contatos para localizar para onde Beatriz pode ter levado o Miguel. Ricardo guardou a carta e a foto no bolso do paletó. Dona Cleide, preciso que você me conte tudo o que sabe sobre os últimos dias de Marina. Cada detalhe pode ser importante. A senhora assentiu, sentando-se para contar sua história. Enquanto isso, Ricardo sentia uma determinação crescente. Tinha perdido Marina sem poder lutar por ela, mas não perderia Miguel. Não permitiria que Beatriz continuasse manipulando a vida do garoto, roubando dele não apenas sua herança, mas também seu direito de conhecer a verdade sobre sua família. Dona Cleide serviu como uma verdadeira guardiã da memória de Marina. Sentada no escritório de Ricardo, ela desenrolava lentamente a história dos últimos anos, cada palavra revelando mais sobre o drama que se desenrolou longe dos olhos de Ricardo. Marina chegou aqui já esperando Miguel. Começou Dona Cleide, seus olhos distantes nas lembranças. Estava assustada, mas determinada a proteger o bebê. Conseguiu emprego numa loja de roupas e alugou um quartinho nos fundos da minha casa. Sempre que podia, tentava fazer contato com alguém, mas as cartas voltavam, os telefonemas não completavam. Ricardo ouvia atentamente, seu coração apertado a cada novo detalhe. E Beatriz, ela aparecia? No começo não, respondeu Dona Cleide. Marina dizia que a irmã não sabia onde ela estava e que era melhor assim. Mas depois que Miguel nasceu, Beatriz apareceu. Disse que tinha procurado Marina por todo lado, que estava arrependida, que queria ajudar. Jorge, que tomava notas, interrompeu. E Marina acreditou? Não tinha muita escolha, Dona Cleide suspirou. Estava cada vez mais difícil trabalhar com um bebê pequeno. Beatriz ofereceu ajuda financeira. Disse que tinha vendido algumas propriedades da família e queria compartilhar o dinheiro. Marina aceitou, mais pelo Miguel do que por ela. Ricardo levantou-se, inquieto. Foi quando Beatriz começou a ter controle sobre eles. Aos poucos, confirmou Dona Cleide. Primeiro era só dinheiro para as despesas. Depois, insistiu que Marina deixasse o emprego, que não precisava se expor. Começou a trazer documentos para Marina assinar, dizendo que era para regularizar a situação dela e do Miguel. Que tipo de documentos? Jorge perguntou, seus olhos atentos. Marina não me contava tudo, mas uma vez a vi chorando depois que Beatriz saiu. Ela tinha assinado algo sobre a casa da mãe delas, um documento grande cheio de termos jurídicos. Marina disse que não. Tinha escolha, que Beatriz tinha ameaçado tirar Miguel dela se não assinasse. Ricardo cerrou os punhos. Ela usou o próprio sobrinho como instrumento de chantagem. E quando Marina ficou doente, continuou Dona Cleide, sua voz embargando, Beatriz assumiu todo o controle. Decidia sobre os médicos, os remédios, quem podia ou não visitar. Marina foi ficando cada vez mais isolada. Mas ela tentou me encontrar novamente? Ricardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Nos últimos dias, Dona Cleide respondeu enxugando uma lágrima. Ela estava muito fraca, mas insistia em escrever. Pediu que eu guardasse algumas cartas, disse que eram importantes. Mas quando...
Quando ela partiu, Beatriz apareceu e levou tudo. Disse que ia cuidar dos documentos da irmã. Jorge fez mais algumas anotações. E o anel? Como ficou com Miguel? Ah, o anel. Dona Cleide sorriu levemente. Era a única coisa que Marina nunca deixava Beatriz tocar. Dizia que era seu tesouro mais precioso depois do Miguel. Na última noite, ela chamou o menino e colocou o anel no dedinho dele, amarrado, num cordão. Disse que era muito importante que ele nunca perdesse aquele anel, que um dia ele entenderia o porquê. Ricardo sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Marina, mesmo nos seus últimos momentos, tinha esperança de que um dia ele encontraria o filho deles. O anel era sua última mensagem, seu último ato de amor e resistência contra as manipulações de Beatriz. Dona Cleide, Ricardo disse, recuperando a compostura. Preciso que a senhora me ajude. Vou entrar com um pedido de guarda do Miguel e seu testemunho será fundamental. A senhora assentiu firmemente. Claro que ajudo. Já está mais que na hora dessa criança conhecer a verdade sobre sua família. E tem mais uma coisa. Ela abriu sua bolsa e tirou um pequeno diário. Marina me deu isso para guardar. Disse que um dia eu saberia a hora certa de entregar. Acho que essa hora chegou. Ricardo pegou o diário com reverência. Era um caderno simples, mas suas páginas continham a história que ele tanto precisava. Conhecer. As palavras de Marina, seus pensamentos, seus medos e esperanças, tudo estava ali, esperando para ser descoberto. Vou precisar de uma equipe completa, Jorge disse, já ao telefone. Investigadores, advogados, especialistas em documentos. Beatriz não vai conseguir esconder Miguel para sempre, e quando o encontrarmos, precisamos estar preparados para agir. Ricardo concordou, folheando cuidadosamente o diário. Cada página revelava mais sobre os anos perdidos, sobre o amor de Marina por seu filho, sobre suas tentativas de protegê-lo das manipulações de Beatriz. Era como se Marina estivesse ali, finalmente podendo contar sua história. Miguel precisa saber de tudo isso, disse Ricardo determinado. Precisa entender que nunca foi abandonado, que sua mãe lutou por ele até o fim, que seu pai nunca soube de sua existência, mas que agora fará tudo para recuperar o tempo perdido. O diário de Marina revelou-se um tesouro de memórias e revelações. Ricardo passou a noite inteira lendo cada página, cada palavra escrita, pela mão da mulher que nunca conseguiu esquecer. Entre lágrimas e sorrisos, descobriu a história dos primeiros anos de vida de seu filho. Querido, diário, hoje Miguel deu seus primeiros passos, dizia uma entrada. Seus olhinhos verdes, tão parecidos com os meus, brilhavam de alegria. Queria tanto que Ricardo estivesse aqui para ver. Nosso filho é tão esperto, tão curioso. Hoje ele pegou o anel que Ricardo me deu e ficou brincando com a pedra azul, fascinado pelo brilho. É como se ele soubesse que este anel guarda uma história de amor. A leitura foi interrompida por uma ligação de Jorge. Ricardo, localizamos Beatriz. Ela levou Miguel para uma fazenda da família no interior de São Paulo. Vou agora mesmo. Ricardo já estava de pé pegando seu paletó. Espere, Jorge o interrompeu. Não podemos agir precipitadamente. Beatriz é advogada, conhece as leis. Se invadirmos a propriedade ou fizermos algo irregular, ela pode usar isso contra nós, no processo de guarda. Ricardo respirou fundo, tentando controlar sua ansiedade. E o que sugere? Já acionei nossos advogados. Estamos entrando com um pedido de guarda provisória, baseado nas evidências que temos. O diário de Marina, o testemunho de Dona Cleide, os documentos que encontramos, tudo indica que Beatriz manipulou a situação para manter você longe do Miguel. Naquele momento, a secretária de Ricardo entrou apressadamente no escritório. Senhor, tem uma ligação urgente, é do Miguel. Ricardo pegou o telefone com as mãos tremendo. Miguel? Oi. A voz do garoto soava hesitante. Eu peguei o celular da tia Beatriz emprestado. Ela disse que vamos ficar aqui na fazenda por um tempo, mas tem algo estranho acontecendo. Como assim estranho? Ricardo perguntou, fazendo sinal para Jorge rastrear a ligação. Ela está nervosa, falando muito no telefone.
Ouvi ela dizendo que precisa resolver uns documentos urgentes, que não pode deixar alguém tomar o que é dela. Miguel fez uma pausa. E eu encontrei mais coisas da minha mãe aqui. Fotos antigas, cartas. Tem você nelas. Ricardo sentiu o coração acelerar. Miguel, você está seguro? Beatriz está te tratando bem? Sim, mas... Miguel baixou a voz. Ela fica dizendo que você quer me usar, que só está interessado no dinheiro da vovó. Mas não é verdade, é você... Você conhecia mesmo minha mãe? Sim, Miguel, Ricardo respondeu, sua voz embargada. Eu conhecia e amava muito sua mãe, e há tanto que preciso te contar. Miguel, a voz de Beatriz soou distante na ligação. Com quem você está falando? Preciso desligar, Miguel sussurrou apressadamente. Mas antes, achei uma carta da minha mãe. Ela escreveu que você é meu... A ligação caiu. Ricardo ficou olhando para o telefone, seu coração batendo descompassado. Miguel estava prestes a descobrir a verdade. Conseguimos o rastreamento, Jorge anunciou. Fazenda Santa Helena, a 200 quilômetros de São Paulo. E tem mais. Nossos investigadores descobriram que Beatriz está preparando documentos para tentar transferir as propriedades da família para seu nome. Ela sabe que estamos próximos da verdade. Ricardo pegou o diário de Marina e algumas fotos antigas. Prepare tudo. Assim que tivermos a autorização judicial, quero ir até lá. Nas horas seguintes, a equipe jurídica trabalhou intensamente. O juiz de plantão, após analisar as evidências preliminares, concedeu uma medida cautelar, impedindo Beatriz de deixar o estado com Miguel. Também autorizou uma visita supervisionada de Ricardo à fazenda, acompanhado por um oficial de justiça. Enquanto sua equipe preparava os últimos detalhes, Ricardo voltou ao diário de Marina. Uma das últimas entradas o fez parar emocionado. Meu filho está crescendo tão rápido. Hoje ele me perguntou sobre seu pai e meu coração doeu ao não poder contar toda a verdade. Mas guardei todas as provas, todas as memórias. Um dia, Miguel saberá que nasceu de um amor verdadeiro, que seu pai não o abandonou. Ele simplesmente não sabia de sua existência. E quando esse dia chegar, espero que o anel que Ricardo me deu sirva como uma ponte entre passado e presente, unindo pai e filho como sempre deveria ter sido. Ricardo fechou o diário, determinado. Anos de mentiras e manipulações estavam prestes a chegar ao fim. Em poucas horas estaria frente a frente com seu filho novamente, desta vez com todas as provas necessárias para revelar a verdade que Beatriz tanto se esforçou para esconder. A noite caía sobre São Paulo quando Ricardo, Jorge e a equipe jurídica partiram em direção à fazenda Santa Helena. No banco de trás do carro, Ricardo segurava o diário de Marina junto ao peito como um talismã. Cada quilômetro percorrido o aproximava não apenas de Miguel, mas também da chance de finalmente fazer justiça à memória de Marina. A fazenda Santa Helena surgiu no horizonte, quando os primeiros raios de sol começavam a dourar os campos. Era uma propriedade imponente, com uma casa grande de estilo colonial e jardins bem cuidados. Ricardo observou o lugar onde Marina havia passado seus últimos dias, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. O oficial de justiça, Dr. Marques, foi o primeiro a descer do carro. Aproximou-se do portão principal e tocou a campainha. Após alguns minutos de espera tensa, uma funcionária apareceu. Bom dia. Dr. Marques apresentou os documentos. Temos uma ordem judicial para falar com a senhora Beatriz Santos e o menor Miguel Santos. A funcionária pareceu nervosa. A dona Beatriz saiu bem cedo com o menino. Disse que iam resolver uns assuntos na cidade. Ricardo sentiu o sangue gelar. Jorge imediatamente pegou o telefone, acionando seus contatos. O oficial de justiça, no entanto, manteve a calma. Senhora, ele disse firmemente, obstrução à justiça é crime. Se a senhora Beatriz instruiu você a mentir... Tio Ricardo. Uma voz familiar interrompeu a conversa. Miguel apareceu correndo de trás da casa, ignorando os gritos da funcionária que tentava detê-lo. Ricardo sentiu seu coração disparar ao ouvir Miguel chamá-lo de tio pela primeira vez. O garoto parou diante dele, ofegante. Eu sabia que você viria.
Miguel disse, seus olhos verdes brilhando de emoção. Passei a noite lendo as cartas da minha mãe. Ela escreveu sobre você, sobre nós. Nesse momento, Beatriz surgiu na varanda da casa, seu rosto contorcido de raiva. Miguel, entre agora. Não, tia. Miguel respondeu com uma firmeza surpreendente para sua idade. Chega de mentiras. Eu sei de tudo. O oficial de justiça adiantou-se, apresentando os documentos a Beatriz. Senhora, temos uma ordem judicial. O senhor Ricardo Mendonça tem direito a uma visita supervisionada e a senhora está proibida de deixar o estado com o menor. Beatriz desceu as escadas lentamente, seus saltos batendo com força contra os degraus de madeira. Isso é um absurdo. Miguel está sob minha guarda, sou sua única família. Não é verdade, Miguel disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ele tirou do bolso um envelope amassado. Encontrei isso escondido no seu escritório. É uma carta da minha mãe contando toda a verdade. Ricardo observou emocionado, enquanto Miguel desdobrava o papel. A caligrafia de Marina preenchida a folha com palavras que finalmente viriam à luz. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que finalmente descobriu a verdade que sua tia Beatriz tentou esconder por tanto tempo. Ricardo, Mendonça não é apenas um estranho. Ele é seu pai. O anel que deixei para você, aquele com a pedra azul que você tanto admira, foi um presente dele para mim, um símbolo do nosso amor. Beatriz fez de tudo para nos manter separados. Manipulou documentos, interceptou minhas tentativas de contato, tudo por causa da herança da vovó Helena. Mas o verdadeiro tesouro não está em propriedades ou dinheiro. Está no amor que seu pai e eu compartilhamos e que gerou você. Beatriz avançou, tentando tomar a carta das mãos de Miguel, mas o oficial de justiça a impediu. Senhora, sugiro que mantenha a calma. Qualquer ação impensada só vai piorar sua situação. Você não entende, Beatriz disse, sua voz tremendo. Tudo o que fiz foi para proteger os bens da família. Marina era ingênua demais, ia entregar tudo para esse aventureiro. Aventureiro? Miguel questionou, sua voz carregada de mágoa. O único aventureiro aqui é você, tia. Escondendo cartas, mentindo sobre meu pai, me fazendo acreditar que estava sozinho no mundo. Ricardo deu um passo à frente, colocando gentilmente a mão no ombro de Miguel. O garoto não se afastou, ao contrário, aproximou-se mais. Beatriz, Ricardo disse calmamente. Acabou. Temos todas as provas, o diário de Marina, as cartas que você escondeu, os documentos que você alterou. Não vou permitir que continue, manipulando a vida do meu filho. Miguel olhou para Ricardo, seus olhos marejados. Você quer mesmo ser meu pai? Mais do que tudo no mundo, Ricardo respondeu, sua voz embargada. Desde o momento em que vi você com o anel da sua mãe, meu coração sabia. E agora que descobrimos toda a verdade, quero recuperar cada minuto perdido. Beatriz, vendo seu controle escapar, tentou uma última cartada. Miguel, pense bem, você mal conhece esse homem. Eu cuidei de você todos esses anos. Depois de afastar minha mãe de todos que a amavam, Miguel respondeu. Encontrei os registros médicos dela. Saia. Vi como você a impediu de procurar outros tratamentos, como a manteve isolada quando ela mais precisava de ajuda. O oficial de justiça fez um sinal e 2 policiais que acompanhavam a diligência se aproximaram. Senhora Santos, temos um mandado para apreender todos os documentos relacionados à herança da família e sugiro que procure um advogado. As acusações são graves. Enquanto Beatriz era conduzida para dentro da casa pelos policiais, Miguel voltou-se para Ricardo. Seus olhos, tão parecidos com os de Marina, estavam cheios de esperança e perguntas, não feitas. Podemos conversar? Ele perguntou timidamente. Quero saber tudo sobre você e minha mãe. Como se conheceram, como era seu amor. Ricardo sorriu, sentindo seu coração transbordando de amor. Temos todo o tempo do mundo agora, filho, e prometo que nunca mais vou deixar ninguém nos separar. Os dias seguintes foram de intensa adaptação para Ricardo e Miguel. Após a confrontação na fazenda, o juiz concedeu a guarda provisória a Ricardo, permitindo que pai e filho começassem a construir a relação
que lhes foi negada por tantos anos. A mudança de Miguel para o apartamento de Ricardo foi um momento delicado. O garoto chegou carregando apenas uma mochila surrada e uma caixa de papelão com seus pertences mais preciosos. Entre eles, todas as cartas e fotos de Marina que havia encontrado na fazenda. "Este é seu quarto", Ricardo disse, abrindo a porta de um dos cômodos que havia preparado às pressas. "Sei que está meio vazio ainda, mas podemos decorar juntos do jeito que você quiser." Miguel entrou timidamente no espaço amplo, seus olhos percorrendo as paredes brancas e a cama king size, que parecia grande demais para ele. "Nunca tive um quarto só meu", confessou, colocando sua mochila sobre a cama. Ricardo sentou-se ao lado dele. "Pode parecer estranho no começo, mas vamos nos acostumando aos poucos. Não precisamos ter pressa." O garoto assentiu, brincando nervosamente com o anel no seu dedo. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro, qualquer coisa." "Como era a mamãe quando vocês se conheceram?" Os olhos de Miguel brilhavam de curiosidade. Ricardo sorriu, puxando de seu paletó uma foto antiga que sempre carregava consigo. Nela, ele e Marina sorriam em frente a um café no centro de São Paulo. "Foi bem ali que nos conhecemos", começou. "Eu tinha acabado de abrir minha primeira construtora. Estava correndo para uma reunião e esbarrei nela. Derrubei todo o café dela no chão." Miguel riu pela primeira vez desde que chegara. "E ela ficou brava?" "Na verdade, ela riu. Disse que era um sinal do universo para ela parar de tomar tanto café." Ricardo sorriu com a lembrança. Sua mãe tinha esse jeito de ver o lado bom em tudo. Mesmo nas situações mais difíceis, ela encontrava um motivo para sorrir. "Igual quando ela me contava histórias no hospital", Miguel disse suavemente. "Mesmo quando estava muito doente, ela sempre inventava aventuras divertidas para me fazer rir." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Miguel, quero que você saiba que se eu tivesse descoberto sobre você antes..." "Eu sei", Miguel o interrompeu. "Li todas as cartas que a mamãe escreveu para você. Ela nunca duvidou do seu amor. Sempre disse que um dia nos encontraríamos." Naquele momento, a campainha tocou. Era Dona Cleide, trazendo mais algumas coisas de Miguel e, mais importante, seu apoio maternal, que seria fundamental nessa fase de transição. "Trouxe uma lasanha", ela anunciou, entrando na cozinha como se já conhecesse o lugar. "Imagino que vocês dois precisem de uma boa refeição caseira." Durante o jantar, Miguel começou a se soltar mais. Contou sobre sua paixão por mecânica, aprendida nas tardes que passava na oficina do seu Zé. Falou sobre seus amigos da escola, sobre como adorava matemática, mas detestava geografia. Sabia que seu pai também era fascinado por mecânica quando jovem? Dona Cleide comentou, servindo mais um pedaço de lasanha para Miguel. Sua mãe me contou que ele sempre consertava o carro dela, mesmo quando ela insistia em levar na oficina. Verdade? Miguel perguntou, seus olhos brilhando. Sim, Ricardo confirmou. Na verdade, ainda tenho uma oficina pequena na garagem do prédio. É mais um hobby agora, mas talvez você queira dar uma olhada qualquer dia desses. Posso ver agora? Miguel perguntou ansioso para logo em seguida conter seu entusiasmo. Quer dizer, se não for incômodo? Ricardo sorriu, sentindo seu coração aquecer com o interesse do filho. Claro que pode. Dona Cleide, quer nos acompanhar? Na garagem, Miguel ficou maravilhado com as ferramentas organizadas e o carro antigo que Ricardo estava restaurando. Seus olhos percorriam cada detalhe com fascinação, fazendo perguntas técnicas que surpreenderam Ricardo com sua precisão. Você realmente entende disso, Ricardo comentou orgulhoso. Seu Zé diz que tem o talento natural, Miguel respondeu, examinando o motor do carro. Ele sempre falava que eu devia ter puxado a alguém da família. O comentário pairou no ar, carregado de significado. Ricardo percebeu que eram esses pequenos momentos de descoberta que ajudariam a construir sua relação com Miguel. Cada semelhança encontrada, cada interesse compartilhado era um tijolo na ponte que estavam construindo entre eles. Mais tarde, depois que Dona Cleide foi embora e Miguel se recolheu para seu novo quarto, Ricardo ficou na sala, olhando as luzes da cidade pela janela. Seu celular vibrou com uma mensagem de Jorge.
Conseguimos mais documentos. Beatriz começou a transferir propriedades para contas no exterior há anos. A investigação está avançando. Amanhã cedo conversamos melhor. Ricardo guardou o celular. Seus pensamentos não na investigação ou nas propriedades, mas no som da risada de Miguel na garagem, no brilho de seus olhos ao falar de mecânica, na maneira como ele inconscientemente torcia o anel no dedo exatamente como Marina fazia quando estava pensativa. Do corredor ouviu um barulho suave. Miguel estava parado na porta de seu quarto descalço, parecendo menor em seu pijama novo. Não consigo dormir, ele admitiu timidamente. Tudo é tão diferente. Quer conversar um pouco? Ricardo ofereceu. Podemos fazer um chocolate quente. Sua mãe sempre dizia que não existe problema que uma boa xícara de chocolate quente não ajude a resolver. Miguel sorriu, reconhecendo mais uma memória de sua mãe. Ela fazia para mim quando eu tinha pesadelos. Enquanto preparavam o chocolate quente juntos, pai e filho começavam lentamente a tecer sua própria história, preenchendo com novos momentos o vazio dos anos perdidos. A adaptação de Miguel à nova vida trouxe desafios que Ricardo não esperava. Na primeira semana, o garoto ainda mantinha uma certa distância, como se temesse que tudo fosse temporário. Suas perguntas sobre a mãe, antes ansiosas e frequentes, tornaram-se mais contidas, quase hesitantes. Foi durante um café da manhã, particularmente silencioso, que Ricardo percebeu o que estava acontecendo. Miguel mexia em seu cereal sem comer, o anel de Marina brilhando em seu dedo sob a luz da manhã. "Está tudo bem, filho?" Ricardo perguntou suavemente. Miguel demorou alguns segundos para responder. E se eu não for o filho que você esperava?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. "Por que você pensa isso?" "É que..." Miguel começou ainda sem olhar para cima. "Você é tão importante, tem essa empresa enorme, esse apartamento incrível. E eu sou só um garoto que cresceu consertando carros numa oficina de bairro." Ricardo levantou-se de sua cadeira e se ajoelhou ao lado do filho. "Miguel, olhe para mim." Esperou até que os olhos verdes do garoto encontrassem os seus. "Você é muito mais do que isso. Você é meu filho, e cada dia que passo te conhecendo só me faz ter mais certeza de quanto você é especial." Mas a tia Beatriz sempre dizia. "Esqueça o que sua tia dizia." Ricardo o interrompeu gentilmente. "Ela estava errada sobre muitas coisas. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Vejo a inteligência e a bondade da sua mãe. Vejo sua paixão por mecânica, que é igualzinha à minha quando eu tinha sua idade. Vejo um garoto forte que, mesmo com todas as dificuldades, nunca perdeu sua capacidade de se importar com os outros." Miguel fungou, tentando conter as lágrimas. "Às vezes sinto tanta falta dela." "Eu também," Ricardo admitiu, puxando o filho para um abraço. "Mas ela está aqui, em cada pequeno gesto seu, em cada sorriso. E agora podemos honrar sua memória sendo uma família, como ela sempre quis." Naquela tarde, Ricardo levou Miguel para conhecer sua empresa. O garoto ficou impressionado com o tamanho do prédio. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a pequena foto na mesa de Ricardo. Uma imagem dele e Marina que ele tinha colocado ali no dia seguinte ao seu primeiro encontro com Miguel. "Você sempre manteve a foto dela?" Miguel perguntou, tocando a moldura com cuidado. "Sempre," Ricardo confirmou. "Sua mãe foi o grande amor da minha vida. Mesmo depois que ela partiu, eu nunca consegui tirar essa foto daqui." Enquanto mostravam o escritório, foram interrompidos por Jorge, que chegou com uma pasta de documentos. "Ricardo, precisamos conversar. É sobre as investigações." Ricardo hesitou, olhando para Miguel, mas o garoto assentiu. "Pode falar. Não quero que escondam mais nada de mim." Jorge abriu a pasta sobre a mesa. "Encontramos registros de contas no exterior em nome de Beatriz. Ela vinha desviando dinheiro da herança há anos, muito antes de Marina. Antes de tudo acontecer, também descobrimos que ela falsificou a assinatura de Marina em vários documentos." "Isso significa que ela vai ser presa?" Miguel perguntou, sua voz pequena. Ricardo sentou-se ao lado do filho. "Significa que ela vai ter que responder por suas ações."
Mas o mais importante é que agora podemos recuperar o que é seu por direito. A herança que sua avó deixou para sua mãe e que agora pertence a você. Não me importo com o dinheiro, Miguel disse, surpreendendo os adultos. Só queria que a mamãe estivesse aqui. Ricardo abraçou o filho novamente, sentindo seu coração apertar. Eu também, filho, eu também. Mais tarde, após deixar Miguel na aula de matemática, sua favorita, Ricardo encontrou-se novamente com Jorge para discutir os próximos passos. Os advogados estão preparando toda a documentação, Jorge explicou. Com as provas que temos, não há como Beatriz escapar. A questão agora é como apresentar tudo isso ao Miguel de uma forma que não o machuque ainda mais. Ricardo assentiu, pensativo. Ele é mais forte do que imaginamos e mais maduro também. Tudo que ele passou, isso o fez crescer rápido demais. Como vocês estão? Se adaptando? Aos poucos, Ricardo sorriu levemente. Ontem à noite ficamos horas na garagem trabalhando no carro antigo. Ele tem um talento natural para a mecânica, sabe? E quando sorri concentrado em alguma peça do motor, é exatamente como Marina. Jorge sorriu. Você está diferente, Ricardo. Mais leve, apesar de tudo. É porque finalmente me sinto completo, Ricardo admitiu. Como se uma parte de mim que estava perdida tivesse voltado. Miguel, ele não é apenas o filho que eu não sabia que tinha. Ele é um presente que Marina deixou para mim. Uma chance de manter vivo o amor que compartilhamos. Naquele momento, seu celular tocou. Era Miguel mandando uma foto do quadro da sala de aula, cheio de equações matemáticas. A mensagem dizia: acho que descobri como consertar o problema no carburador do Chevette. Te mostro quando chegar. Em casa. PS. Não conta para Dona Cleide, mas sinto falta da lasanha dela. Ricardo sorriu, guardando o celular. Sim, ainda havia muito a resolver. A investigação contra Beatriz, a questão da herança, os traumas emocionais que precisariam de tempo para curar. Mas ali, naquela simples mensagem de texto, estava a prova de que estavam no caminho certo. Pai e filho, construindo seu próprio futuro, honrando a memória de Marina com cada pequeno momento compartilhado. Uma manhã de sábado trouxe uma surpresa inesperada. Miguel estava ajudando Ricardo a organizar algumas caixas antigas no apartamento quando encontrou um álbum de fotos empoeirado. Na capa, em letras douradas já desbotadas, lia-se Verão de 2010. Posso ver? Miguel perguntou, já sentando-se no chão ao lado do pai. Ricardo assentiu, sentindo um misto de nostalgia e apreensão. Aquele álbum continha os registros do último verão que passou com Marina, antes de seu desaparecimento. A primeira foto mostrava o casal em uma praia deserta, Marina com seu característico sorriso radiante, seus cabelos escuros esvoaçando ao vento. O anel de prata com a pedra azul brilhava em seu dedo, enquanto ela abraçava Ricardo. Essa foi no dia em que dei o anel para ela, Ricardo explicou, sua voz suave com a lembrança. Tínhamos planejado passar um mês inteiro viajando pelo litoral. Eu estava começando a ter sucesso nos negócios e queria celebrar com ela. Miguel tocou a foto delicadamente. Ela parecia tão feliz. Ela era, Ricardo confirmou. Sua mãe tinha esse dom de encontrar alegria nas pequenas coisas. Lembro que nesse dia, ela ficou horas procurando conchinhas na areia, dizendo que cada uma contava uma história diferente. Continuaram folheando o álbum, cada foto revelando mais momentos do passado. Em uma delas, Marina estava sentada em uma varanda, escrevendo em seu diário. O mesmo que agora estava guardado como evidência na investigação contra Beatriz. Pai? Miguel chamou, a palavra ainda soando nova em seus lábios. Como você acha que teria sido se a mamãe tivesse conseguido te contar sobre mim? Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela pergunta. Teria sido diferente, filho. Eu teria estado lá em cada momento. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dia de aula. Teríamos sido uma família, desde o início. Você acha que a tia Beatriz vai ser presa? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Ricardo escolheu suas palavras com cuidado. Sua tia fez escolhas muito erradas, Miguel. Ela prejudicou muitas pessoas,
especialmente você e sua mãe. A justiça vai decidir qual será a consequência dessas escolhas. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Jorge com novidades sobre a investigação. Ricardo, você precisa ver isso. A voz do investigador soava urgente. Encontramos um cofre no escritório de Beatriz. Dentro dele havia um testamento da dona Helena, a avó do Miguel, muito diferente do que foi apresentado na época. Como assim? O testamento original deixava tudo para Marina, sim, mas com uma condição específica, que ela usasse parte da herança para criar uma fundação de apoio a crianças carentes. Beatriz não apenas escondeu essa versão do testamento, como falsificou outro para ter controle total dos bens. Ricardo olhou para Miguel, que brincava distraidamente com o anel em seu dedo. Isso explicaria por que ela ficou tão desesperada quando Marina engravidou. Um neto poderia descobrir a verdade. Exato. E tem mais. Encontramos registros de doações que Dona Helena fazia regularmente para vários orfanatos e projetos sociais. Parece que esse era um desejo antigo dela, que Beatriz simplesmente ignorou após assumir o controle da herança. Depois de desligar, Ricardo notou que Miguel o observava atentamente. Era sobre a investigação. O garoto perguntou. Sim, Ricardo respondeu, decidindo ser honesto. Descobrimos que sua bisavó, Dona Helena, tinha planos muito especiais para a herança que deixou. Ela queria ajudar crianças que precisavam de apoio. Os olhos de Miguel brilharam, como as crianças que moram com a Dona Cleide. Exatamente como elas. Miguel ficou em silêncio por um momento, pensativo. Sabe, pai, eu estava pensando. Agora que vou ter essa herança, talvez possamos fazer o que a bisavó queria. Ajudar outras crianças, sabe? Como a Dona Cleide fez comigo. Ricardo sentiu seu coração transbordar de orgulho. Mesmo após tudo que passou, seu filho pensava primeiro nos outros. Era mais uma característica que tinha herdado de Marina. É uma ideia maravilhosa, filho, ele respondeu abraçando Miguel. Podemos começar a planejar isso juntos. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, Ricardo encontrou um bilhete dobrado em seu travesseiro. Dentro, com a letra ainda irregular do filho, estava escrito: Pai, obrigado por me ajudar a conhecer melhor a mamãe através das suas memórias. Hoje, olhando aquelas fotos, senti como se ela estivesse aqui com a gente. Acho que ela ficaria feliz em ver que finalmente estamos juntos. PS. Será que podemos ir àquela praia das fotos qualquer dia? Quero procurar conchinhas também. Ricardo guardou o bilhete junto com suas fotografias mais preciosas, sentindo que, de alguma forma, Marina estava sorrindo para eles naquele momento. Seu filho não apenas tinha sua aparência, mas também seu coração generoso e sua capacidade de ver beleza mesmo após a tempestade. A investigação continuava avançando, revelando cada vez mais as manipulações de Beatriz. Mas o que realmente importava estava ali, naquele apartamento. Um pai e um filho reconstruindo sua história, transformando dor em esperança e honrando a memória de uma mulher que sonhou com esse momento até seu último dia. O dia da audiência final chegou, com uma mistura de apreensão e esperança. Ricardo e Miguel entraram no fórum lado a lado, ambos vestindo ternos azuis escolhidos especialmente para a ocasião. O anel de Marina brilhava no dedo de Miguel, como um talismã de força e proteção. Beatriz já estava lá, sentada com seus advogados. Seu rosto estava mais pálido e tenso do que nunca, e ela evitou olhar diretamente para o sobrinho quando ele entrou na sala. Está preparado? Ricardo perguntou suavemente a Miguel. O garoto assentiu apertando a mão do pai. A mamãe sempre dizia que a verdade tem força própria. Hoje ela vai vencer. A juíza Helena Martins, uma senhora de expressão serena e olhar perspicaz, iniciou a sessão. As evidências foram apresentadas uma a uma. O diário de Marina, as cartas interceptadas, os documentos falsificados, o testamento original de Dona Helena, as transferências suspeitas para contas no exterior. Quando chegou o momento do depoimento de Miguel, ele levantou-se com uma dignidade surpreendente para seus 13 anos. Miguel, a juíza começou gentilmente.
pode nos contar sobre sua vida com sua tia Beatriz? Ela nunca foi realmente minha tia. Miguel respondeu, sua voz clara e firme. Uma tia de verdade não esconderia de uma criança quem é seu pai. Não mentiria sobre sua própria irmã. Não usaria o dinheiro que deveria ajudar outras crianças para benefício próprio. Beatriz mexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Durante anos, Miguel continuou, ela me fez acreditar que estava sozinho no mundo. Mas minha mãe deixou pistas, deixou este anel. Ele ergueu a mão mostrando a joia. E deixou seu amor em cada palavra que escreveu. Ela sabia que um dia a verdade apareceria. A juíza ouviu atentamente cada testemunha. Dona Cleide falou sobre os últimos dias de Marina, sobre como Beatriz controlava cada aspecto de sua vida. Jorge apresentou as provas das falsificações e dos desvios de dinheiro. Ricardo contou sobre como descobriu a existência do filho e como Beatriz tentou impedir sua aproximação. Finalmente, chegou o momento da sentença. A juíza ajustou seus óculos e olhou diretamente para Beatriz. Senhora Santos, suas ações demonstram um padrão consistente de manipulação e fraude. A senhora não apenas prejudicou seu sobrinho e sua falecida irmã, mas também desrespeitou a última vontade de sua mãe, que desejava que sua fortuna ajudasse crianças necessitadas. Beatriz baixou a cabeça, suas mãos tremendo sobre a mesa. Este tribunal determina que todos os bens sejam imediatamente transferidos para um fundo fiduciário em nome de Miguel Santos Mendonça, que será administrado por seu pai, Ricardo Mendonça, até sua maioridade. Além disso, a senhora enfrentará as consequências legais de suas ações fraudulentas em processo separado. Quando a juíza bateu o martelo, Miguel abraçou o pai, seus olhos marejados. Acabou? Sim, filho, Ricardo respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Agora podemos realmente seguir em frente. Ao saírem do fórum, encontraram Dona Cleide esperando com um sorriso caloroso. Que tal um almoço especial para celebrar? Fiz aquela lasanha que vocês tanto gostam. No caminho para casa, Miguel ficou inusualmente quieto, olhando pela janela do carro. Está tudo bem? Ricardo perguntou preocupado. Estava pensando na mamãe, Miguel respondeu. Ela sempre dizia que um dia tudo se acertaria. Acho que ela estava certa. Sua mãe estava sempre certa, Ricardo sorriu. Especialmente sobre as pessoas. Ela via o melhor em cada um. Pai? Miguel chamou após um momento. Podemos começar a planejar a fundação? Aquela que a bisavó queria criar para ajudar outras crianças? Ricardo sentiu seu coração se expandir de orgulho. Claro que podemos. Na verdade, já tenho algumas ideias. Podemos começar ajudando a Dona Cleide a expandir seu trabalho, que tal? O rosto de Miguel se iluminou. E podemos criar uma oficina mecânica também, para ensinar profissão aos adolescentes, como o seu Zé fez comigo. É uma excelente ideia, Ricardo concordou. Vamos transformar toda essa história triste em algo positivo. Algo que sua mãe e sua bisavó ficariam orgulhosas. Ao chegarem em casa, encontraram um envelope esperando por eles. Dentro havia uma foto antiga de Marina, ainda adolescente, abraçada com Dona Helena. No verso, com a letra tremida da senhora, estava escrito: para minha querida neta Marina, nunca se esqueça que o verdadeiro valor de uma herança não está no dinheiro, mas no bem que podemos fazer com ele. Miguel segurou a foto com cuidado, seus dedos traçando o rosto sorridente da mãe. Vamos fazer isso acontecer, pai. Vamos realizar o sonho dela e da bisavó. Ricardo abraçou o filho, sentindo que finalmente o círculo se fechava. A dor do passado não havia desaparecido, mas estava se transformando em algo novo, algo esperançoso. Marina podia não estar fisicamente presente, mas seu amor e seus valores viviam através de Miguel, e agora eles tinham a chance de multiplicar esse amor, ajudando outras crianças a encontrar seu caminho. 6 meses se passaram desde a audiência final. A antiga fazenda Santa Helena, antes símbolo de disputas e segredos, havia se transformado em algo completamente novo. Ricardo e Miguel estavam parados diante do grande portão, observando a placa recém-instalada.
Instituto Marina Santos, Centro de Acolhimento e Formação Profissional. Acha que ela ia gostar? Mestre Miguel perguntou, ajustando o anel em seu dedo. Um gesto que tinha se tornado um hábito quando estava emocionado. Sua mãe estaria mais que orgulhosa, Ricardo respondeu, abraçando os ombros do filho. Ela sempre sonhou em fazer a diferença na vida das pessoas. O local estava irreconhecível. A antiga casa grande havia sido reformada para abrigar dormitórios confortáveis, salas de aula e um refeitório espaçoso. Nos fundos da propriedade, onde antes ficavam os celeiros abandonados, agora se erguia uma oficina mecânica moderna, equipada com tudo que os jovens precisariam para aprender a profissão. Dona Cleide, que havia aceitado o convite para ser a coordenadora do instituto, atravessou o jardim para encontrá-los. Os primeiros alunos chegam amanhã, ela anunciou, seu rosto radiante. 20 adolescentes para o programa de mecânica e mais 15 para o curso de informática. Miguel sorriu, lembrando-se de como a ideia havia surgido. Numa noite, enquanto ele e Ricardo trabalhavam no Chevette na garagem, começaram a planejar como poderiam usar a herança para ajudar outros jovens. A oficina mecânica foi a primeira sugestão, inspirada na própria experiência de Miguel com seu Zé. Olhem quem chegou. Dona Cleide apontou para um carro que se aproximava. Era seu Zé, que havia aceitado ser o instrutor principal do curso de mecânica. Junto com ele vinha Carlos, um dos garotos que costumava frequentar sua oficina no bairro. Este lugar é incrível, Carlos exclamou, olhando maravilhado para a estrutura. E pensar que vou poder estudar aqui. E depois, vai. Poder ensinar outros, Miguel completou. Ele havia insistido que os alunos que se destacassem tivessem a oportunidade de se tornar instrutores também. Ricardo observava a cena com o coração cheio. Seu filho, que há menos de um ano era um garoto solitário consertando carros numa pequena oficina de bairro, agora estava se tornando um jovem líder, transformando sua própria história de superação em inspiração para outros. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos corredores do instituto, Ricardo notou Miguel parado diante de uma parede especial. Ali, emolduradas com carinho, estavam fotos de Marina em diferentes momentos de sua vida. No centro, uma foto dela adolescente com Dona Helena, e abaixo a frase que tinha se tornado o lema do instituto. O verdadeiro valor de uma herança está no bem que podemos fazer com ela. Sabe, pai, Miguel disse suavemente, às vezes ainda sinto falta dela, mas agora é diferente. É como se ela estivesse aqui de alguma forma, em cada pessoa que vamos ajudar. Ricardo abraçou o filho, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Ela está, filho. Em cada sorriso seu, em cada gesto de bondade, em cada sonho que realizamos, juntos. O som de mais carros chegando os trouxe de volta ao presente. Era a equipe de professores que dariam as aulas regulares para os jovens. Parte fundamental do projeto era garantir que todos completassem seus estudos. Miguel chamou Dona Cleide da entrada. Vem ver. O pessoal da marcenaria trouxe as placas com os nomes dos dormitórios. Eles tinham decidido nomear cada dormitório em homenagem a pessoas que fizeram diferença em suas vidas. Havia o dormitório Helena Santos, o dormitório Marina. E para surpresa de Ricardo, um tinha sido nomeado Dormitório Cleide, uma homenagem sugerida por Miguel à mulher que o acolheu nos momentos mais difíceis. Amanhã tudo começa de verdade. Miguel comentou enquanto ajudava a organizar os últimos detalhes. Estou um pouco nervoso. É normal, Ricardo sorriu. Mas você está preparado. Tudo que você viveu, tudo que aprendeu, vai ajudar esses jovens a encontrarem seu próprio caminho. Naquela noite, de volta ao apartamento, Miguel encontrou uma surpresa em sua cama. Um álbum novo, com uma nota de seu pai. Filho, encontrei mais algumas fotos da sua mãe. Achei que você gostaria de ter seu próprio álbum para guardar nossas memórias, as antigas e as novas que estamos criando juntos. Com amor, pai. Miguel folheou o álbum, encontrando não apenas fotos antigas de Marina, mas também registros dos últimos meses. Ele e Ricardo trabalhando no Chevette.
o dia em que receberam a guarda definitiva, a primeira visita à fazenda para planejar o instituto, momentos com Dona Cleide e seu Zé. Na última página, havia espaço para mais fotos e uma mensagem de Ricardo. Para todos os momentos especiais que ainda vamos viver, nossa história está apenas começando. Miguel adormeceu abraçado ao álbum, o anel de sua mãe brilhando suavemente no escuro. Amanhã seria um novo dia, o início de um novo capítulo, não apenas em sua vida, mas na vida de muitos outros jovens, que, como ele, precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. O Instituto Marina Santos completava seu primeiro ano de funcionamento em uma ensolarada manhã de domingo. O pátio da antiga fazenda estava decorado para a formatura da primeira turma, com cadeiras organizadas em semicírculo e um pequeno palco montado sob as árvores centenárias. Miguel, agora com 14 anos, ajustava nervosamente a gravata de seu terno azul, igual ao do pai. Ele seria o orador da turma, escolhido pelos próprios alunos para representá-los neste momento especial. Nervoso? Ricardo perguntou, aproximando-se do filho. Um pouco, Miguel admitiu, girando o anel de Marina em seu dedo. Mas a mamãe sempre dizia que nervosismo é só a energia do corpo se preparando para algo importante. Ricardo sorriu, reconhecendo mais uma das frases características de Marina. Era impressionante como Miguel guardava cada palavra que ela havia dito, transformando-as em guias para sua própria vida. Os convidados começaram a chegar. Famílias dos alunos, autoridades locais, representantes de empresas que haviam se comprometido a oferecer estágios aos formandos. Entre eles estava Jorge, que além de continuar sendo o braço direito de Ricardo na construtora, tinha se tornado consultor do instituto. Dona Cleide coordenava os últimos preparativos, seus olhos brilhando de orgulho ao ver os jovens em suas becas azuis, cor escolhida em homenagem ao anel que havia unido aquela família novamente. Quando todos estavam acomodados, Miguel subiu ao palco. Por um momento ficou em silêncio, seus olhos percorrendo a plateia. Então, com uma confiança que vinha do coração, começou seu discurso. Há um ano, este lugar era apenas uma fazenda antiga, cheia de histórias tristes e segredos. Hoje, é um lugar de transformação e esperança. Cada um de nós que está se formando hoje chegou aqui com uma história diferente, mas com o mesmo sonho: mudar nossa realidade. Aprendi com minha mãe, Marina Santos, que as maiores mudanças começam com pequenos gestos de amor. Ela não está aqui fisicamente hoje, mas seu espírito de generosidade e força vive em cada canto deste instituto que leva seu nome. Aprendi com minha bisavó Helena, que nunca conheci, mas cujo sonho estamos realizando, que a verdadeira riqueza está no bem que podemos fazer aos outros. Cada dormitório, cada oficina, cada sala de aula aqui é uma prova de que os sonhos dela não foram esquecidos. Aprendi com Dona Cleide que família não é apenas questão de sangue, mas de amor e cuidado. Ela me acolheu quando eu mais precisava, e agora acolhe cada jovem que chega aqui buscando uma oportunidade. E aprendi com meu pai, Ricardo Mendonça, que nunca é tarde para recomeçar, para construir novos laços, para transformar dor em esperança. Ele me mostrou que o amor verdadeiro sobrevive ao tempo e às distâncias, e que cada dia é uma nova chance de fazer a diferença na vida de alguém. Miguel fez uma pausa, seus olhos encontrando os do pai na plateia. Ricardo sorria, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Hoje, não estamos apenas celebrando a formatura de 35 jovens em mecânica e informática. Estamos celebrando a transformação de vidas. Cada um de nós está saindo daqui não apenas com um certificado, mas com a certeza de que podemos ser protagonistas de nossa própria história. E isso é apenas o começo. No próximo semestre, receberemos mais 50 alunos. O sonho continua crescendo, se multiplicando, porque, como minha mãe sempre dizia, o amor é assim. Quanto mais você divide, mais ele aumenta. Quando Miguel terminou seu discurso, a plateia se levantou em aplausos emocionados. Ricardo subiu ao palco para abraçar o filho e Dona Cleide se juntou a eles,
seus olhos marejados. A cerimônia continuou com a entrega dos certificados e o anúncio das empresas que ofereceriam estágios aos formandos. Seu Zé, orgulhoso, apresentou os 5 alunos que haviam se destacado e se tornariam seus assistentes no próximo semestre. Ao final da celebração, enquanto as famílias tiravam fotos e compartilhavam um lanche preparado especialmente para a ocasião, Miguel e Ricardo caminharam até o Jardim dos Fundos, onde um banco de madeira havia sido colocado sob uma jabuticabeira, a árvore favorita de Marina. Pai, São Miguel chamou sentando-se no banco. Você acha que conseguimos realizar o sonho da mamãe e da bisavó? Ricardo abraçou o filho pelos ombros. Não apenas realizamos, filho, multiplicamos. Cada jovem que sai daqui vai tocar outras vidas, que vão tocar outras vidas. É como uma corrente de amor e transformação. Miguel sorriu, olhando para o anel em seu dedo, o símbolo que havia começado toda aquela história. Sabe o que é engraçado? Antes eu usava este anel para me sentir mais próximo da mamãe. Agora uso para me lembrar que o amor dela continua vivo em cada pessoa que ajudamos. Ricardo beijou o topo da cabeça do filho. E vai continuar vivo, para sempre, através de você, através deste instituto, através de cada vida que tocamos. Enquanto o sol se punha no horizonte, pai e filho permaneceram sentados naquele banco, observando os convidados que ainda celebravam no pátio. O Instituto Marina Santos não era apenas um centro de formação profissional. Era um testamento vivo de como o amor pode transformar histórias de dor em histórias de esperança, de como os sonhos podem sobreviver ao tempo e de como, às vezes, os encontros mais inesperados podem mudar completamente o rumo de nossas vidas.